Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 21. Vamos saber sobre medidas elétricas, tá? Agora que nós já sabemos, né, os principais elementos de circuitos elétricos simples, né, resistores, geradores, receptores e capacitores, nós vamos agora nos focar nossa atenção em alguns aspectos práticos, né? Como que nós fazemos algumas medidas elétricas de circuitos, tá? E isso é de praxe. Nós podemos até fazer em situações em casa ou de modo mais profissional, tá? Em algum equipamento eletrônico. E assim, o principal equipamento, então, que é o instrumento de trabalho, né? De técnicos e engenheiros dessa área é o multímetro. Você já deve ter visto, né? Ou esse daqui mais antiguinho, ou esse amarelinho mais comum. O multímetro, ele é um equipamento que ele é usado para medir. Então, ele mede tensões, ele mede corrente, pode medir resistências, e outras coisas mais, tá? E ele é uma coisa muito comum, porque ele é usado para medir uma determinada variável em um trecho do circuito. E a partir disso, né, você pode verificar se algum componente está apresentando defeito, falha, ou tem alguma sobretensão, sobrecorrente passando em determinado componente, tá? Então é um equipamento muito útil de trabalho para todo profissional aí que trabalha na área de eletrônica, mas também é bom nós aprendermos a manusear, tá? O manuseio dele é simples e até porque eventualmente nós podemos usar em situações do cotidiano, tá? Bom, então as medidas elétricas mais comuns, né, feitas por esse tipo de instrumentos, veja que antigamente nós tínhamos instrumentos muito específicos que mediam apenas uma variável. O multímetro ele veio para agregar todas essas medidas em um equipamento só, tornando as coisas mais simples e fáceis, tá? Mas, por exemplo, você tem um instrumento que mede corrente elétrica, que é o amperímetro, tá? Temos o voltímetro, que mede tensões elétricas, o ohmímetro, que mede resistências, o watímetro, que mede potências, e o capacímetro, que mede a capacitância. Esses são os mais comuns, tá? Tem outros aí que são usados em outros tipos de finalidade, mas são os mais comuns. Nessa primeira parte, na segunda parte, nós vamos devotar a nossa atenção aos mais comuns, que é o amperímetro e o voltímetro, tá? E vamos ver alguma coisa de ohmímetro, tá? Como que mede resistência, tá bom? Que são os mais comuns. E lembrar também que, assim, os mais antigos, né, são os medidores do tipo eletromecânico, ou seja, que você tinha uma setinha aqui e ela indicava numa escala, né, o valor da grandeza que você está medindo. Hoje em dia você já usa o digital, né, que já é um display aqui que mostra diretamente aqui o valor que você está medindo. A ideia é que nós vamos estudar como esses instrumentos funcionam, mas serve para os dois, tá? Nós vamos focar nossa atenção no analógico, mas a ideia é que vai funcionar também para o digital. E outra coisa que vale a pena citar é que esses instrumentos medem tanto tensões e correntes contínuas quanto alternadas, tá bom? Então você usa o mesmo instrumento para essas duas finalidades. Mas nós vamos focar nossa atenção então no uso de correntes e medidas contínuas, tá? Bom, a base desses tipos de medidores elétricos está no galvanômetro, tá? O galvanômetro também é chamado de medidor de D'Arsonval, tá? Ele foi desenvolvido por esse francês. Ele nada mais é que uma bobina, tá? Então a aparência dele é mais ou menos essa, ó. Ele tem um ponteirinho, uma escala, e aí quando passa a corrente, ele vai defletindo. Ele pode defletir para a direita ou para a esquerda, tá? O funcionamento dele envolve uma bobina. Você tem uma bobina aqui, e aí e um núcleo de ferro. E aí, quando passa a corrente, né, essa bobina então é defletida. Essa interação entre a bobina e a corrente é uma interação do tipo eletromagnética. Nós vamos estudar isso mais no quarto bimestre. Mas por hora, entendam que quando passar a corrente, então isso vai defletir. O sentido da corrente vai te dar o sentido da deflexão, se vai ser para a direita ou para a esquerda. E a intensidade da deflexão, se vai ser em quantos graus, está relacionado com a intensidade da corrente. A corrente é mais intensa ou mais fraca, tá? E aí, a partir das deflexões, então, é montada uma escala, tá? E aí você consegue medir essa variável, né? No caso, é corrente. Mas, assim, então, o galvanômetro em si, ele é um microamperímetro. Ele mede correntes da ordem de 1 microamperes, tá?
Então, já só o galvanômetro você já consegue usar. E aí tem alguns parâmetros importantes para nós denotarmos o nosso galvanômetro. Primeiro é a corrente de fundo de escala. E aí, cuidado com as letrinhas que vai entrar bastante aqui. Então, IGM é a corrente de fundo de escala. E ela representa o máximo da deflexão, né, que a ponteira pode fazer. Então, imagina, nesse desenho aqui, ó, a corrente de fundo de escala é 50 miliamperes. Eu nunca posso ter uma deflexão maior que 50 miliamperes, tá? Então, essa é a interpretação da corrente de fundo de escala. Máxima deflexão que o galvanômetro pode indicar. O galvanômetro também tem uma resistência interna, né, que é natural, dos fios que compõem a bobina e tudo mais, e eu vou representar por RG. Então, muito cuidado aqui, muita atenção, porque o RG, então, vai ser a resistência interna do galvanômetro, tá, que é proveniente das estruturas internas dele, tá? Então, essas duas aqui, grandezas, é o que nós vamos usar, são parâmetros fixos do galvanômetro que nós vamos usar quando analisarmos, né, as limitações dos equipamentos medidores eletromecânicos. Bom, tem uma outra questão também que é a sensibilidade, nós não vamos trabalhar muito com ela, mas ela é a resolução. Então, entre essas duas escalas aqui, 40 e 50, quantas subdivisões eu posso fazer? Qual que é a resolução do meu equipamento? E ele é definido como o inverso da corrente de fundo de escala, tá? Então, é uma grandeza de resolução. Geralmente, isso daqui vem expresso, né, no manual do equipamento, mas é uma grandeza que te indica a performance da sua medida. E aí, a unidade, então, é ohm por volts, essa unidade da sensibilidade. E, por fim, o símbolo do galvanômetro, nós vamos denotar, então, por um Gzinho, uma setinha, né, indicando que é uma ponteira, que é um indicador, e um símbolo de resistor aqui indicando que é a resistência interna do galvanômetro, tá bom? Então, o galvanômetro é um microamperímetro. Mas o problema alguns circuitos elétricos funcionam com corrente elétrica com valores acima de 1 microamperes, tá? Então, não dá para você usar o galvanômetro porque você vai queimar o seu galvanômetro. E é a partir daí que nós construímos, então, o amperímetro. O amperímetro é um equipamento, então, usado para medir corrente, só com valores acima de 1 microamperes, tá? Que é o mais comum. Aí, qual que é a ideia? A ideia aqui é muito sutil, mas a ideia é que você vai pegar o galvanômetro e vai associar em paralelo um resistor, tá? Indicado aqui nessa figura. Por que em paralelo? Porque nós aprendemos que numa associação em paralelo, a corrente se divide. Então, imagine, você está com uma corrente chegando bem alta para o seu galvanômetro, então você vai fazer um caminho, né, um resistor associado para você desviar parte dessa corrente, tá? Então essa é a função. E esse resistor que é ligado em paralelo, ele tem um nome especial que é o nome shunt. Então é o resistor shunt, é o RS, você usa para você desviar essa corrente, tá? Isso aqui é muito usado, é muito comum você fazer isso em circuitos elétricos, justamente para desviar essa corrente muito elevada, tá? Então é um resistor em paralelo que desvia a corrente. E aí vem a questão: como que você determina, né, qual que é o valor desse IRS, qual que é o valor do resistor shunt? Você vai usar uma relação desse tipo, né? Nós chegamos nessa relação usando a lei de Ohm. Eu não vou mostrar aqui, mas é só aplicar a lei de Ohm aqui, você consegue mostrar que a resistência do shunt ele tem que ser proporcional à resistência do galvanômetro, dividido por uma razão entre a corrente I e a corrente IgM. A corrente IgM é a corrente lá de fundo de escala do galvanômetro. A corrente I é uma corrente de projeto. Então, aqui você tem que saber a ordem de grandeza da corrente que você quer medir. Então, imagina, eu estou usando a corrente da ordem de miliamperes, da ordem de amperes ou quiloamperes. Então, você vai colocar aqui a sua corrente de projeto, tá? E aí você subtrai menos 1. Não é elevado a menos 1, é subtrai menos 1. Fazendo essa conta, então, você vai achar o resistor shunt que você precisa associar em paralelo, tá? Nós vamos ver na próxima aula, mas esse shunt ele deve ser um valor pequeno, tá? Mas na próxima aula eu explico melhor. Mas sempre ele vai ser um valor pequeno. Essa razão aqui de correntes também é chamada de fator de escala, o casinho. Esse fator de escala ele tem um significado bem interessante, porque lá no multímetro você muda a escala, rotacionando, né, aquele botão central. Você muda a escala de medida do seu equipamento.
Então, o que você está fazendo quando você muda a escala? Você está mudando o valor do casinho, de ordens de grandeza. E aí outra coisa, mas essa estrutura interna do amperímetro não é o que é representado em circuitos elétricos. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de circuitos elétricos e vocês vão notar que não vai aparecer essa estrutura de shunt e tudo mais, mas vai aparecer somente um símbolo, né, do amperímetro. Geralmente nós representamos assim com um azinho, uma ponteirinha, né? E esse amperímetro, então, representa toda essa associação. Então, muitas vezes vale a pena nós falarmos não em RS, em RG, mas na resistência de entrada do amperímetro total, aquela resistência equivalente dessa associação. Então, o RA, que agora vai ser a resistência de entrada do amperímetro, vai ser essa associação em paralelo. Então, aí nós já vimos como é que faz, né? É os dois resistores em paralelo, RG vezes RS e RG mais RS. Tá? Então, essa aqui é a resistência de entrada. É ela que é usada depois, na próxima aula, nós vamos usar para calcular o erro de medida. Tá bom? Então, construção de um amperímetro é pegar um galvanômetro e ligar em paralelo shunt. E o voltímetro? O voltímetro ele mede tensões elétricas. Ele faz isso ligando a partir da corrente mesmo do circuito. E usando a primeira lei de Ohm mesmo. E aí, então, o galvanômetro indica a corrente. Você sabendo o valor da resistência, né, do seu galvanômetro, você consegue saber a DDP. Mas, a mesma ideia, né? Geralmente você vai medir tensões acima do permitido para o galvanômetro, senão ele vai queimar por conta da corrente muito alta. Então, nesse caso, nós vamos adicionar em série uma resistência, que agora eu vou chamar de resistência multiplicadora, RM, tá? Ao galvanômetro. E por que nós fazemos isso? Porque, novamente, você viu lá em associação em série de resistores que a tensão se divide, então a tensão fica distribuída. Então, essa é a função de você associar em série. Não daria certo fazer em paralelo, porque a tensão seria a mesma. E aí, para calcular essa resistência multiplicadora, novamente, abrimos mão, né, das leis de Ohm, você consegue mostrar que a resistência multiplicadora que você precisa é igual a DDP, a tensão de projeto, é a mesma ideia. Você informa qual que é a ordem de grandeza da tensão que você quer medir. Eu quero medir milivolts, 1 volt, kilovolts, tá? Então você indica lá no seu equipamento. O IGM, que é do galvanômetro, o RG, tá? Então você faz essa medida e você vai notar que na aula que vem vai ficar mais claro, mas você vai notar que o RM tem que ser um valor muito alto, tá? Bom, e aí da mesma ideia, né? Todo esse símbolo, essa estrutura interna, às vezes nós representamos somente pelo símbolo aqui do voltímetro, tá? No circuito. E aí nós precisamos indicar então uma tensão uma resistência de entrada do voltímetro, que é o RV, que é a soma dos dois, né? Que é uma associação em série, então é RM mais RG, tá? Então, com o voltímetro nós conseguimos medir aí muito bem as DDPs do circuito, as tensões. Aí temos o ohmímetro. O ohmímetro ele não é muito comum, tá? Ele tem limitações. A aula que vem a gente vai ver um modo mais sutil, mais fácil de usar, mas ele mede a resistência. Ele mede a resistência novamente utilizando a lei de Ohm. E a estrutura dele é assim, ó, ele tem uma bateria interna, né? Então uma fonte de tensão. Você vai ter a resistência aqui da bateria, né, e todos os elementos, e o galvanômetro aqui com o seu indicador e sua resistência interna. E aí qual que é a ideia? Isso daqui então é um circuito em série. E aí você tem dois terminais em abertos, onde você vai ligar o seu resistor RX que você quer descobrir o valor da resistência dele. Só que assim, o problema aqui é que ele tem uma resolução limitada, porque às vezes o circuito está carregado, então você tem que zerar, calibrar ele previamente, descarregando o circuito. E aí você tem que calibrar também, ó, quando você tem um RX igual a zero, aí você tem que ter a corrente de fundo de escala como calibração, ou quando o RX é um valor infinito, aí você tem que ter corrente nula, né? Nesse caso aqui você tem um curto-circuito, né? Você curta-circuita o circuito do ohmímetro, e nesse caso aqui você deixa em potencial aberto, né? E aí com isso você tem as duas escalas, o IGM e a tensão igual a zero, né? A sua escala zero e o IGM.
Então, aí depois que você calibrar, você liga aqui o seu resistor desconhecido, opa, e aí você vai, então, através da medida de corrente, você vai calcular o RX que você mediu, tá? Aqui você tem também o símbolo, né, do ohmímetro, mas é como eu falei, a escala aqui é uma escala que não é linear, né? Então, não é tão fácil de ver. Assim, o ohmímetro ele é usado, tá? Mas em algumas aplicações específicas. Na próxima aula a gente vai ver um modo mais simples de você calcular a resistência de um componente eletrônico, tá bom? Bom, agora aqui, gente, então na aula de hoje eu só queria mostrar, né, os três principais aí medidores elétricos, o amperímetro, o voltímetro e o ohmímetro. E agora aqui alguns exemplos. Ó. Então eu disponho de um galvanômetro de 50 microamperes de fundo de escala, 120 ohms de resistência interna. Eu quero saber a sensibilidade do galvanômetro. Então eu pego o inverso da corrente de fundo de escala, né? Cuidado aqui que o micro tem que colocar como potência. E aí eu chego no valor de 20.000 aí, ohm por volt, 20k ohms por volt, tá? Essa é a resolução do equipamento. E aí eu quero projetar um voltímetro, então eu preciso saber a resistência multiplicadora. A tensão de projeto, então, é 10 volts, eu tenho RG, eu tenho IGM, então eu encontro aí um valor de RM muito elevado, tá? E aí o fator da resistência de entrada do RV também vai ser aí de 200K, tá? Então notem que para projetar um voltímetro para medir 10 volts, eu preciso colocar um resistor RM com esse valor de resistência, tá? E aí eu construo então um equipamento que consegue medir essa tensão, usando este galvanômetro. Para projetar um perímetro, então eu calculo o shunt, tá? E aí a corrente de projeto é 50 miliamperes, tá? E aí eu encontro, então, que o valor shunt é um valor muito pequeno. E aí o valor da resistência de entrada, novamente também, né? Faço a associação em paralelo, encontro um valor muito pequeno. Então, notem aí que um é um valor grande e outro é um valor pequeno, tá? E notem também a importância de eu dizer a tensão e a corrente de projeto. Eu preciso saber qual que é a ordem de grandeza da minha medida antes de usar o equipamento, tá? Pessoal, então é isso. Na segunda parte, nós vamos um pouco mais a fundo sobre essa questão de medidas elétricas. Muito obrigado e até a próxima.